Oi, gente, se liga, porque sextou aqui nos Donos da Bola. E já vamos conferir os destaques do programa de hoje, se liga só. Inter junta os próprios cacos após a eliminação da Libertadores e já pensa em voltar à competição em 2020. O Colorado de olho na Copa do Brasil para esquecer a eliminação na Libertadores da América. Grêmio vai com reservas amanhã contra o São Paulo no Morumbi. Com o time praticamente todo reserva, o Grêmio faz a preparação final no centro de treinamento do Corinthians. Temos totais condições, sabemos do elenco que nós temos, o grupo que nós temos, o grande treinador que nós temos. Quem joga o melhor futebol do Brasil, hein? A prancheta do Bagé ajuda a responder. Uma entrevista exclusiva com Paulo César Tinga. Minha vida foi transformada através do futebol. E tem Sabia Não também. Com quem mesmo? Me perdi aqui. Tudo isso agora, na tela da Band. Tá demais os Donos da Bola de hoje, até porque se sextou é trilha sonora de Cabeção DJ, e aí, irmão? Tudo bem? E hoje eu vim com a camiseta dizendo DJ Cabeção, que é pra ninguém ter dúvida que eu sou eu. É ele, DJ Cabeção, é este cidadão que tá na pista aqui gritando nosso som, porque sextou da melhor maneira possível. E olha só, para ficar melhor ainda, nós queremos a sua participação, nós queremos que você participe, entre na nossa resenha, mande seu vídeo para o nosso WhatsApp 51 992 24 1220 e você também pode acompanhar o programa na íntegra no Facebook e YouTube. Acesse Donos da Bola RS. O Inter, hein? O Inter busca se reconstruir depois da eliminação da Libertadores da América. E a busca do Tri foi adiada, né? Então, o foco colorado é total em garantir vaga na competição de 2020. A Libertadores acabou para o Inter, mas o ano não. A gente acredita no nosso futebol, a gente tem convicção aqui dentro do vestiário, a gente sabe onde a gente quer chegar. Erguer a cabeça é uma necessidade dos jogadores a partir de agora, para focar nos próximos desafios. Até porque no final de semana tem Botafogo e na outra semana o tão aguardado encontro contra o Cruzeiro. A eliminação na Libertadores da América precisa se transformar no combustível do Inter para o grande objetivo do ano, ser campeão. A Copa do Brasil é a alternativa para isso. Então, focar no Cruzeiro. O adversário na próxima semana, pela competição, virou a prioridade aqui no Colorado. Essa mesma dor e essa vontade que ficou de avançar é a que a gente vai transformar em combustível e sentimento, em total determinação para o jogo de sábado e, consequentemente, de quarta, né? Confirmar a vantagem virou uma prioridade de Odair e seus comandados dentro da Copa do Brasil. A vitória sobre o Cruzeiro em Minas Gerais dá a confiança necessária para todos de que é possível sim manter vivo a esperança de um título em 2019. Claro que essa não é a única disputa do Colorado. A meta é seguir na parte de cima da tabela, somando pontos, para ingressar de vez na zona da Libertadores e garantir dessa forma o retorno ao torneio internacional no ano que vem, caso a conquista da Copa do Brasil não apareça no Beira-Rio. A gente está de cabeça erguida e a gente vai com tudo para essa reta final de 2019. Que seja assim, com garra. Dar a volta por cima é a tarefa de todos para que o choro de ontem seja a festa de amanhã. É verdade. Vamos lá para o nosso controle, porque Paulo Pires está a postos. Viu? Tá a postos mesmo. Sempre com uma charada para intrigar o nosso telespectador. Oi, Paulinho, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Grande beijo, abraço pessoal. Semana passada me perdi, me encontrei ainda bem. Estou aqui de volta nos Donos da Bola. Só para ter uma ideia, vai ser um fim de semana de muito futebol, um sábado de dupla Grenal com o Grêmio 11 da manhã contra o São Paulo no Morumbi. E nos embalos de sábado à noite no Beira-Rio, 9 horas, tem o Inter contra o Botafogo. E a pergunta de hoje é relacionada justamente ao duelo entre Inter e Botafogo. Vamos lá então, porque a pergunta do Paulinho já está na tela para você. Quero saber o seguinte, atenção, preste muita atenção.
quem destes ex-jogadores do Inter, atenção, nunca, olha a palavra, nunca atuou pelo Botafogo. Só um deles nunca atuou pelo Inter e pelo Botafogo. Vamos lá então. Opção A, Bolívar, hoje técnico do Brasil de Pelotas. Opção B, ex-goleiro Gato Fernandes, pai do Gatito Fernandes, hoje aposentado. Opção C, Jorge Henrique, hoje atuando pelo Náutico do Recife. Ou opção D e última, o saudoso Mário Sérgio. Então, quem desses 4 nunca atuou pelo Botafogo? Bolívar, Gato Fernandes, Jorge Henrique ou Mário Sérgio? Aguardo o seu WhatsApp, 99224, aqui embaixo, 99224-1220, 99224-1220. Daqui a pouco eu volto com a resposta da pergunta do Paulinho. Ô, Paulinho, primeiro, eu quero... Olha esse trio, gente, que tá ali atrás. Jean, Guilherme e Schenck. Olha pra cá, Schenck. É um trio parada dura esse. Ó, e você pode votar lá na nossa enquete no Twitter. Já entrou na nossa @donosdabolaRS. Veja bem o que tem lá e nós queremos a sua opinião. Olha aqui na tela pra você, ó. Que time você acha que Odair Hellmann deve escalar para o jogo de amanhã diante do Botafogo, o jogo balada, né, que acontece às 9 da noite de sábado no estádio Beira-Rio? O time titular, o time misto ou os reservas, focando, é claro, em preservar os titulares para o jogo decisivo diante do Cruzeiro, quarta-feira, no estádio Beira-Rio pela Copa do Brasil. Né? Então vote lá, porque depois a sua resposta vira a maior resenha quando a turma do Toque de Bola estiver aqui a partir da 1h da tarde para aquele debate que você respeita, tá bom? E agora eu agora eu vou para nossa redação, porque meu amigo Tagorjan, que você de azul tá combinando com os olhos, tudo bem? Obrigado. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo, Tiger, e contigo? Tudo ótimo. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E, enfim, temos a definição do chaveamento das semifinais da Libertadores da América, Cris. O último jogo aconteceu ontem à noite, o River Plate enfrentou a equipe do Cerro Porteño e você confere aí agora na tela, inclusive com datas já definidas, mando de campo também já definido, claro, a partir da campanha, a semifinalíssima da Libertadores da América. O River Plate enfrenta o Boca Juniors, a repetição do maior clássico da Argentina, de novo em fase decisiva. E será que eles vão jogar em Buenos Aires? Será que vai haver Buenos Aires para esses dois jogos? Se espera que sim, Cris, se espera que sim. O primeiro jogo lá no Monumental de Núñez, segundo jogo na La Bombonera, River e Boca Juniors se enfrentando. Do outro lado, Grêmio e Flamengo, duelo brasileiro, primeiro jogo na Arena do Grêmio, no dia 3 de outubro, segundo jogo lá no Maracanã, no dia 24 de outubro. A gente confere agora os gols que colocaram o River Plate nessa semifinal da Libertadores. Ontem, o River empatou com o Cerro Porteño do Paraguai pelo placar de 1-1. E o Nelson Aedo Valdez, atacante experientíssimo, abriu o placar logo de cara no início da partida. O River Plate havia vencido pelo placar de 2-0, precisava o Cerro Porteño pelo menos devolver esse placar para se garantir vivo. Só que aí o Nicolás de la Cruz acertou esse petardo aí que você está vendo. Na gaveta, pegou na veia e garantiu o River Plate nas semifinais da competição. O De La Cruz, que havia passado por aquela polêmica, tinha sido preso lá no Paraguai por ter agredido alguns policiais, ontem foi decisivo e colocou o River Plate nas semifinais da competição, Cris. Tá certo, Tiger. Já mais informações aqui nos Donos da Bola, porque agora eu tenho um recado da TIM para vocês. Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top, porque já vem com a primeira semana de oferta grátis. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip e pronto, já sai aproveitando os benefícios por 2 semanas. É isso mesmo, ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$10 por semana. Então, tá esperando o quê? Vá a um ponto de venda TIM, compre agora seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem pra TIM. TIM, a evolução não para. Daqui a pouquinho, aqui nos Donos da Bola, gente, um bate-papo exclusivo com Paulo César Tinga. Ó, não saia daí, sente um trechinho. Fui reprovado 3 vezes no Inter e tive a oportunidade de iniciar minha carreira no Grêmio.
Daqui a pouquinho tem Paulo César Tinga aqui nos Donos da Bola. E o Grêmio, hein? O Grêmio ainda surfa a boa onda depois da virada sobre o Palmeiras. Também não é pra menos, né? O time passou a semana na capital paulista, visando o adversário deste sábado pelo Brasileirão, o São Paulo. Treino do Grêmio novamente em São Paulo. Desta vez no CT do Corinthians, Joaquim Grava. Em campo, os jogadores que serão utilizados na partida de sábado contra o tricolor paulista no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Compromisso difícil, né? São Paulo, apesar de ter perdido o último jogo, uma equipe que cresceu muito após a Copa América, né? Se reforçou muito, tem grandes jogadores, um grande treinador, um grande elenco e sabemos da dificuldade. Acho que vamos encontrar um Morumbi lotado em um horário, né, propício para que a torcida compareça. Mas temos totais condições, sabemos do elenco que nós temos, do grupo que nós temos, o grande treinador que nós temos, para fazer um grande jogo e respeitando o São Paulo, mas precisamos pontuar. Everton deve ser o único titular da equipe de Renato Gaúcho contra o São Paulo no Morumbi. Como o Grêmio tem um compromisso importante diante do Atlético Paranaense, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o treinador optou por poupar jogadores e deve colocar em campo uma equipe alternativa. Cebolinha só joga pelo Brasileiro, pois está suspenso da partida do meio de semana pelo terceiro amarelo. Tudo indica que Renato Portaluppi deva escalar a equipe no sábado contra o São Paulo, com Júlio César no gol, Galhardo, Paulo Miranda, David Braz, Juninho Capixaba, Michel, Darlan, Tassiano, Luan, Everton com a opção de Luciano e Tardelli lá na frente. Vale lembrar que o Grêmio, atualmente, está na 12ª posição na tabela do Brasileiro, com 21 pontos. O time gaúcho é o único no Brasil a disputar 3 competições ao mesmo tempo. Sendo assim, é importante que a equipe vá caminhando passo a passo, mesmo que a ansiedade pelo jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira e pela disputa da Libertadores com o Flamengo seja muito grande. Nossa felicidade de ter passado para a semifinal era um objetivo nosso, mas futebol nós trabalhamos passo a passo, acho que é degrau por degrau. Eu não posso aqui comentar um jogo que só vai acontecer no próximo mês. Acho que o foco agora é o São Paulo. Como eu falei, vai ser um jogo extremamente difícil, onde nós precisamos pontuar para subir na tabela. Afinal, quem tem o melhor futebol do Brasil? Matheus Schenck tenta decifrar este enigma para a gente e chamou Alex Bagé para ajudar nesta missão elementar, meu caro Schenck. Passou pelo Thiago Santos, passou pelo Marcos Rocha, abriu no comando, lá vai Cebolinha, vai fintar o goleiro, sobrou, Jean-Pierre, bateu o Alisson, gol! O Grêmio tem sim o melhor futebol do Brasil. O Grêmio tem o melhor futebol do Brasil com resultado. Com resultado. O Grêmio não ganhou em 2 anos e meio 6 títulos à toa. Bruno Henrique para Gabriel, bateu de primeira, gol! Gol! Mas eu aceito a opinião do treinador do Grêmio. Acha que a equipa dele joga melhor, ponto final. Para mim, quem joga melhor é o Flamengo. E aí, afinal, quem tem o melhor futebol do Brasil? Vamos tentar responder essa questão. Na Libertadores, o Grêmio tem mais pontos que o Flamengo, somando fase de grupos e mata-mata. Mas então, por que o jogo de volta vai ser no Rio? Porque justamente nos grupos, o Fla foi primeiro colocado. Mas não foi moleza não. A vaga para as oitavas só veio na última rodada da fase de grupos. E a campanha teve 2 derrotas em 6 jogos, sempre no comando de Abel Braga. Nas oitavas, uma derrota no Equador e uma vitória no Rio de Janeiro fizeram com que os pênaltis tivessem de resolver a parada contra o Emelec, já com Jorge Jesus no comando. O Grêmio, você talvez lembre, teve de vencer seus 3 últimos jogos na fase de grupos para avançar. Foi um sufoco. Nas oitavas, 2 vitórias sobre o Libertad. Tardelli, enfim, marcando. André desencantando. Tudo azul. Eu gosto dos 2 estilos de futebol, mas na minha opinião o Flamengo vive um momento melhor do que o Grêmio. Porque o Flamengo joga de uma maneira diferente do Grêmio. O Flamengo joga com um time muito mais agressivo, com um time muito mais ofensivo. O Flamengo está com um time mais treinado, mais jogado. Por quê? Porque a opção do Jorge Jesus é diferente da opção do Renato de encarar principalmente o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Renato preserva, o Flamengo joga o tempo inteiro com o seu time titular. Na Copa do Brasil, quem está vivo ainda é o Grêmio.
e que venceu o Atlético Paranaense na ida das quartas de final. Atlético que foi o carrasco do Fla em pleno Maracanã, num dos primeiros jogos de Jorge Jesus no rubro-negro. No Brasileirão, a vantagem é total flamenguista. O time lidera o campeonato com 33 pontos, 12 a mais que o Grêmio, 12º na tabela. Grêmio ou Flamengo? Quem joga o melhor futebol do Brasil? A gente começa a descobrir isso só no dia 2 de outubro. A partida de volta é no dia 23. Até lá tem muita especulação aqui nesse campinho, mas é melhor chamar um especialista, né? Chega daí, Bagé! Muito bem, Matheus Schenck. Vamos para a prancheta para a gente falar um pouco sobre a movimentação do Grêmio e do Flamengo nesse confronto da semifinal da Libertadores da América. Vamos começar pelo Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo, no sistema de meia cancha, ele joga um pouco diferente do Grêmio. O Flamengo é um time totalmente agressivo, é um time totalmente ofensivo, mas tem um primeiro volante à frente da dupla de zagueiros, que é o Cuejar. Na maioria das vezes, o Jorge Jesus coloca o William Arão ou até o Gerson jogando como um segundo volante para poder sair com um pouco mais de qualidade. Ganha com o William Arão em estatura, mas ganha com o Gerson em qualidade de passe. E aí eu quero ir diretamente para o sistema de ataque do Flamengo, porque o Jorge Jesus posiciona Gabigol, Bruno Henrique e até o Everton Ribeiro, por vezes, mudando esse posicionamento. O Gabigol, ora, é o centroavante, daqui a pouco ele vai jogar pela beirada e quem acaba entrando mais centralizado é o Bruno Henrique. Então, o Flamengo tem um esquema totalmente e as peças realmente se movimentam o tempo inteiro pelo campo. Vamos para o Grêmio e esse sistema de meia cancha do Grêmio, que é um pouco diferente, porque o Grêmio não tem um primeiro volante de marcação na frente da linha dos zagueiros. Geralmente o Grêmio atua com os dois homens de movimentação, ou o capitão Maicon ou o Matheus Henrique. O Matheus Henrique tem muito mais mobilidade e ele faz a jogada de aproximação, encostando próximo dos laterais para poder formar as pequenas triangulações, e o Maicon usa um pouco mais da verticalidade, principalmente do passe em profundidade, o passe quebrador de linhas. Algumas das situações de Grêmio e Flamengo. Contigo de volta aí, Cris. Ah, Bagé, daqui a pouco, aqui a partir da 1h da tarde, no Toque de Bola e Donos da Bola, juntos de Shallow Now, porque agora, os melhores gols. Oi? Gols contra? Gente, mas como é que gol contra pode ser coisa boa? Tem como, né? Hein, Cabeção? Gol contra ser coisa boa? Que jeito? Isso só pode ser coisa do Matheus Schenck, eu não sabia não, só quero ver. A gente vai começar o Sabia Não desta sexta-feira de forma diferente. Vem comigo, Mirka. É com essa alegria aqui, com essa face, que nós começamos o Sabia Não desta sexta. Paulo Miranda, David Braz e uma dúvida na... O técnico Renato Portaluppi vai mandar que o Grêmio vai utilizar a sua... Nós começamos o Sabia Não de hoje, mais uma vez com ele, o nosso estagiário, Jean Costa, que foi mais ou menos a quarta opção de convidado do programa desta sexta. Todos os outros recusaram. Me disseram que foi a sexta, não foi nem a quarta. Então, Jean, o que você faz além de sucesso? Nada da vida, para ser bem honesto. Deu certo aquele último esquema? Será que agora, comigo aparecendo na TV, a guria do comercial vai reparar em mim? Ela tá de férias, né? Pois então, Schenck, eu passei esses dias, aquele esquema do teaserzinho que a gente gravou aqui pro Sabia Não. Não sei se deu muito certo, não, pra ser honesto e pra quem tá nos acompanhando agora, mas pelo menos tentei. Valeu a tentativa. A tenteada é livre. A tenteada é livre, a pedrada, vamos Programa de hoje? Vambora, vamos lá. Vambora. Quer começar? Pode começar. Pode ser eu? Pode ser. Tudo bem, vamos lá. O assunto de hoje é: a FIFA, nesse meio de mês, anunciou os seus 10 candidatos a Prêmio Puskás, o gol mais bonito da temporada. E nós vamos fazer o contrário. Nós vamos dar o nosso top 3 de gols mais bonitos contra. Contra, exatamente, Schenck. A gente já começa pelo primeiro. Já começou me cortando, vocês viram? Não dá pra dar asa pra cobra, né? Ah, vocês deixaram o estagiário eu crescer, né? Eu vou dar no teu meio se tiver chance hoje. Foi a Cris que mandou. No nosso top 3 começa com o campeonato belga. Esse lance aconteceu no meio do mês de agosto. O Standard Liège goleou o Mouscron por 4-1, mas o gol de honra do time visitante foi essa pataquada. Afinal, o goleiro e zagueiro não falaram a mesma língua. Gente. Exatamente, Schenck. Eu diria até que essa bagunça é lá a escala sendo montada pelo Tiger Junk, né? A escala do final de semana sendo montada pelo Tiger. O papelzinho é feito à mão aqui. É feito à mão aqui, né? Literalmente. Todo dia uma mudança. Eu ia dizer
dizer que é raiz. A escala é raiz. Bom, o segundo vídeo de hoje é na segunda divisão japonesa, do jogo entre Kyoto Sanga e Mito Holyrock. Atenção a esses nomes espetaculares, Matheus. Ele treinou muito pra Treinei muito para falar isso aí. Estagiário tem que treinar também, né? Não adianta. O gol foi do Shomohata, partida válida pela 13ª rodada do campeonato japonês da segunda divisão, no qual a gente vê no vídeo agora essa aberração que foi esse gol. É o chamado gol contra do meio de campo por cobertura, né? É, exatamente. Uma bela de uma obra de arte, só que contra. Se o Jean achou difícil falar os nomes japoneses, imagine agora pro último, que é na Copa da Lituânia, Jean. Pois é, Shinky, me pegou e eu vou ficar te devendo a pronúncia desses nomes. Vamos lá, vamos olhar aqui. Não, vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Me perdi aqui. Hoje. É o Sarunas Jurevicius, do Paneveses, enfrentando o Šiauliai. Esse jogo foi pela Copa da Lituânia e deu tudo errado nesse lance. Shenki, pra te dizer, olha o goleirão, pelo amor de Deus. Mas a culpa é do goleiro ou do zagueiro? Eu já fui goleiro, então dá pra botar um meio termo. Erradinho desse jeito? Foi goleiro. Não, futsal, né? Futsal. Tanto é que eu tô com a camiseta do meu time aqui, da CBF. Então tá, esse foi o Sabia Não desta sexta. O programa tá mega corrido, tá mais corrido do que esse torcedor que invadiu o gramado no amistoso lá na Itália. E você que tá vendo aí o Sabia Não de hoje, fique tranquilo, não é só essa corrida que a gente tá acompanhando agora de cenas para lá de curiosas. Como, por exemplo, essa cena da Gabi Lerina, do RS Acontece, com um cachorrinho. Olhem que lindo! Como tu ficou lindo, cara! Esse é o Delfino, então, o nosso mascote aqui da Band. Se temos fofura, temos também algumas babadas, até mesmo do Paulo Pires, que tá há mais de 50 anos Paulinho? na casa. Não, o Paulinho não erra, cara. O Paulinho não erra nunca. Paulinho é o plantão número 1 esportivo do país. Mais fácil eu aparecer de peruca aqui do que o Paulinho errar. Opção A, Douglas. Opção B, Luan. Me perdi aqui. E é com este maravilhoso convidado do Massacration que a gente encerra o programa de hoje. Como diria Osíris Marins, que horror. Olha só, minha amiga Cacau Coraza, lá de Florianópolis, bateu um papo exclusivo com Tinga, ex-jogador de Grêmio e Inter, ídolo e multicampeão. Confira só. Paulo César tinha um dos nomes mais fortes do futebol brasileiro, com passagens por Grêmio, Internacional, Cruzeiro, tem os clubes internacionais também. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá essa vida agora? Longe, mas não longe dos gramados, porque isso nunca vai ficar, né, Tinga? Eu me considero, né, um cara do futebol. Minha vida foi transformada através do futebol. Tu começou no rival do teu time do coração, né, no Grêmio. Eu sonhava jogar no Inter e acabei, né, fui reprovado 3 vezes no Inter e tive a oportunidade de iniciar minha carreira no Grêmio. Subi profissional com 18 anos. Aí aos 27 anos, né, quase 10 anos depois, eu tive a oportunidade de realizar meu sonho de jogar no Inter. Eu tive a oportunidade de ser campeão pelo Inter, né, 2 Libertadores, Recopa Sul-Americana, né, campeonatos nacionais pelo Grêmio, pelo Cruzeiro. Qual que é o título que mais te alegra, assim, ou que foi o mais difícil de ser conquistado? Difícil todos são, mas da Libertadores, 2006, por estar realizando o meu sonho, né, quando os minutos e segundos ali que acontece a jogada, quando o Fernandão toca a bola para mim, são segundos que passa aquele filme de várias vezes chegar no estádio, feliz para fazer o teste, sair chorando de ser reprovado, então, e ao mesmo tempo saber que eu estava participando do momento mais importante da história do clube. Algo que é muito a tua cara é o teu cabelo, né? Assim, nunca cortou, já ouvi histórias de que tu falava assim, não, essa é a minha força, não posso, é um amuleto, como é que é isso? Eu tô agora, fechou 17 em agosto, dia 13 de agosto, fechou 17 anos sem cortar, né? 17 anos sem cortar o cabelo? Corto ponta, assim, né? Senão já tá no pé, tá muito pesado. No Cruzeiro tinha 2 situações, né? Nos 2 brasileiros que a gente ganhou, quando tava na reta final ali para ganhar, os caras, se nós for campeão, nós vamos cortar o teu cabelo. Aí beleza, fechado. Aí no primeiro título brasileiro, a gente ganhou contra o Vitória, lá em Salvador. Aí empatamos, tava empatando o jogo, o time que estava na frente com a gente, estava jogando no mesmo horário, estava perdendo, aí já entramos no intervalo, a galera, são campeões, isso aqui e tal. Eu já olhei, tinha 2 tesouras e tal. Eu saí antes do jogo,
Peguei as tesouras, botei na minha bolsa, guardei as tesouras. Só quando acabou o jogo, os caras já vieram tudo, Dedé, Mike, William Bigode, Léo, Fábio, me pegaram e cadê as tesouras? Procurando as tesouras e eu tinha escondido as tesouras. Na mochila, tá até hoje com a tesoura. Aí eu comecei a implorar, cara, por favor, não corte, cara. Se cortar, nós não vamos ganhar ano que vem e tal. Aí os caras me aliviaram e nem acharam as tesouras. Se o Tinga de hoje pudesse dar um recado para aquele Tinga que começou lá no primeiro não do Inter, o que poderia falar? Eu falaria, continua que vai ter um caminho bem legal. Pudesse escolher a vida aqui de futebol, eu queria ter exatamente a mesma. Muito obrigada, adorei o bate-papo, conhecer um pouco mais, né, de um nome tão forte no nosso futebol brasileiro. Obrigado. E aí vamos direto para o nosso controle com o Paulo Pires. Fala daí, Paulinho. Vamos lá, Cris. Olha só, vamos para a resposta direta aqui. Eu perguntei, quem destes ex-jogadores do Inter nunca atuou pelo Botafogo? Citei o Bolívar, citei o Gato Fernandes, o Jorge Henrique e também citei Mário Sérgio Pontes de Paiva. Quem nunca atuou pela equipe do Botafogo foi o Gato Fernandes, goleiro Gato Fernandes, portanto, opção B, alternativa B, a opção correta. Bolívar saiu do Inter, foi jogar no Botafogo. Gato Fernandes nunca jogou pelo Botafogo, saiu do Inter, foi jogar pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 94. O Jorge Henrique, antes de jogar pelo Inter, jogou pelo Corinthians e antes do Corinthians, jogou pelo Botafogo. E o Mário Sérgio, atenção, Mário Sérgio, saiu do Botafogo, foi para o Rosário Central da Argentina e veio jogar no Internacional, portanto, opção B, Gato Fernandes. Um abraço aqui para alguns dos acertadores. Tivemos hoje 14 acertadores. Abraço para o Anderson Almeida, lá de Passo Fundo, o Luciano de Caxias do Sul, a Rosângela de Esteio, Leonardo Spike de Santiago, quem mais aqui? O Cláudio de Jaguarão, o Valdemar Rates de Pelotas, e em especial para o Jones de Caxias do Sul. Ele diz o seguinte, está nascendo, está chegando o filho dele, o Luan, vai ser Luan em homenagem ao Luan do Grêmio. Portanto, grande abraço aí para o Jones de Caxias do Sul, Cris. Tá certo, Paulinho. Segunda-feira eu vou estar de férias e a partir de então, Gabriel Correia vai comandar os Donos da Bola. Eu volto dia 17 de setembro. Fogueira, hein, vou te deixar na fogueirinha, mas antes de eu sair de férias, eu tenho um grande trabalho. Daqui a pouquinho tem o Toque de Bola aqui com a gente no estúdio. E a gente já volta. Já voltamos. O Toque de Bola, Donos da Bola, juntos na rádio e na TV Bandeirantes, mas antes, beijo. Boa. Tchau pra ti. Obrigado. Só volto na outra semana, vou sair de férias agora, tá? Tu vai sair de fora, férias. tá? Quero responder o Paulete só no ar. Paulete, pegava, viu? A resposta é pegava. Abafa o caso, né? Obrigada, Cabeção. Agora vai lá assinar o BO. Obrigada, Cabeção. E aí, Bagé? Tudo bem, Cris? Vamos começar com uma discussão que tá bombando aí no... Se o Paulete e o César nos derem uma licença, né? No caso. Qual é a discussão? Olá. César Cidade Dias, Paulete, Cláudio e Gabriel Correia. A discussão de qual é o melhor time do Brasil, Flamengo ou o Grêmio? Bom, se a gente comparar entre os dois melhores times do momento, o momento do Flamengo, na minha opinião, é melhor. Eu me agrado mais no esquema do Grêmio. A maneira que o Grêmio tem de jogar, porque o Grêmio marca mais. O Flamengo é um time totalmente agressivo, é um time muito ofensivo. E eu comparo o Flamengo assim, se pegar o goleiro e os dois zagueiros, o resto todo mundo sabe jogar para frente. Os dois laterais, o primeiro volante, que é o Cuejara, é um cara que joga muito avançado. Eu penso que o Grêmio marca mais, mas eu não estou falando de se a gente pegar as últimas temporadas. Está perguntando o momento. O momento hoje, para mim, do Flamengo é melhor. O contexto mostra que o melhor futebol hoje, que dia é hoje? Dia 30 de agosto, é do Flamengo. O que vem, talvez seja o time que mais evoluiu depois da Copa América, é o que mais tem jogado bola depois da Copa América. No contexto, o Grêmio já mostrou que era o melhor futebol do Brasil. Hoje, eu acho que fica com o Flamengo. Na semana passada era o Palmeiras. E agora, Paulete. Por gosto pessoal, a minha preferência é o Grêmio sempre. Sim, por isso que tu Paulete, entendeu que é hoje, né? Tu tá há muito tempo batendo na tecla que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Eu falo... Tu segue nessa opinião? Eu acho que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores e vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Da Libertadores vai ser o Grêmio, afinal vai ser Grêmio e Boca. Não, eu estou dizendo em relação ao futebol, não é, eu não estou nem secando o Grêmio nessa. Eu acho o Flamengo melhor que o Grêmio. É simples, a questão não é... Assim como eu acho que o River Plate é melhor do que o Boca Juniors, eu vi todos esses times jogarem, né? O Grêmio tem um fator que é decisivo. O Grêmio tem o Everton. Ninguém tem um jogador como o Everton, nem o Flamengo tem o Everton. Ai, olha, tirou um sorriso do César. Eu vejo, sabe o quê? Eu vejo Grêmio e Palmeiras.
Tira o Everton daquele jogo. A gente consegue imaginar alguma coisa? Não, claro que isso aí não chega a ser uma bobagem, mas é uma projeção difícil. Mas do ponto de vista futebolístico, tira o Everton daquele jogo, o Grêmio não passa pelo Palmeiras. E essa, para mim, é a relação com o Flamengo também. Pois é. O Grêmio também tem o Everton. E o Everton, é verdade que agora o Bruno Henrique foi convocado, o Bruno Henrique está muito bem no Flamengo, mas o Bruno Henrique ainda tem que passar um estágio para chegar no nível do Everton. O que eu quero salientar e falar sobre isso é que se a gente quiser fazer uma análise dessa semana, ou de 2 semanas, tá bom. Só que um trabalho constante, ontem o River Plate garantiu vaga na Libertadores. Garantindo vaga na Libertadores, Grêmio e River Plate chegaram a 3 semifinais seguidas. O River está nos últimos 5 anos a 4, o Grêmio está a 3. O Renato e o Galhardo são os treinadores mais longevos dos gigantes dos sul-americanos. São os treinadores que estão há mais tempo. O Grêmio é disparado o clube mais constante de todos os clubes brasileiros. O Flamengo, por exemplo, muito bonito, está agora fazendo super investimento. Mas o Flamengo, qual foi o último grande conquista do Flamengo? Não, mas é que tem várias situações aí. É que a palavra do Jorge Jesus foi que era hoje, né? Até o questionamento da Cris, do que estava se baseando, ele não... Quando a gente pega, tem dois irmãos lá, e tu diz que tu gosta mais da tua irmã, não quer dizer que tu não gosta do outro. Só que está sendo questionado a questão de momento. Ninguém está dizendo que o Grêmio não tem poderio para ser campeão. Eu até acredito que o Grêmio vai ganhar essa Libertadores, porque eu penso que o Grêmio está encaixando justamente no momento em que o Grêmio vai ser mais cobrado. O Grêmio da Libertadores da América começa, é um Grêmio quase fiasquento, num grupo que tinha o Libertad, e o Grêmio teve que ganhar as 2 últimas partidas para confirmar a passagem dele e não passou como primeiro. Em segundo lugar. Passou como segundo. Agora, a partir do momento em que o Grêmio consegue virar essa chave contra o Palmeiras, e eu discordo de ti, César, ninguém disse que o Palmeiras tinha o melhor futebol. Se dizia que o Palmeiras talvez tivesse o melhor grupo de jogadores pela quantidade até de atletas. O futebol do Palmeiras é feio. O futebol do Palmeiras é um futebol de resultado, é um futebol de controle, mas não é de domínio. É um futebol que ele tem o controle, ele sabe sofrer, ele vai lá e ataca. E o Grêmio conseguiu furar essa barreira do Filipão. Então, a comparação de Grêmio e Flamengo não tem nada a ver com a questão histórica. O Grêmio é o time brasileiro que mais vezes venceu, que tem mais vitórias dentro de Libertadores da América. Então, isso tem que ser respeitado. A campanha do Renato em Libertadores é algo fora do normal. Não vão nem falar da final da Libertadores 2008, quando ele perdeu para a LDU. Mas só dos últimos 3 anos ele foi 3 vezes semifinalista. Sendo que uma delas ele é campeão. O que eu estou falando é de momento. O momento do Flamengo, na minha opinião, é melhor. Mas eu acredito que o Grêmio vai ganhar do Flamengo. Eu falo que eu acho que o Flamengo é melhor por um motivo só. O time do Flamengo eu acho melhor, mas não é por isso. Porque o Grêmio tem uma capacidade muito grande de se motivar quando precisa. Porque o Flamengo deixou de ser um futebol exibição e passou a ser um futebol competição também. Coisa que a gente viu nos 2 jogos com o Internacional. O português se ajoelhava, fazia escândalo na beira do campo. É uma forma dele exteriorizar aquela sensação de eu quero que o meu time ganhe, não quero só que jogue. E o português tem um pouco de Renato nas entrevistas. Tu viu que na entrevista após o jogo do Inter ele disse que não, nós não estamos jogando o melhor futebol, nós somos o melhor time. Ele tem essa coisa de puxar para ele. Não, o Jorge Jesus é o mais brasileiro. O mais competente. Exato, ele chamou a atenção para isso. O Jorge Jesus é o técnico mais brasileiro dos europeus. Ele já reclamou de arbitragem, já fez de tudo que o pessoal fala, é só na Europa que não fazem isso. Ele faz também. Paulete, estão te chamando aqui, já começou bem, aqui, de secador. Secador? Ele é? Não, eu sou um secador. Porque tu está dizendo que o Flamengo vai ser campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Pois é. Do Brasil é o Palmeiras. Em primeiro lugar, eu sou um secador Ai, do Grêmio. Óbvio que eu sou um secador do Grêmio. Mas eu falo isso porque eu acredito. Porque eu falei antes que o Grêmio ia passar pelo Palmeiras. Aí o parceiro não está lembrando. Porque eu achava o Grêmio melhor que o Palmeiras. Agora, eu não acho o Grêmio melhor que o Flamengo. O Grêmio pode ganhar? Pode. Tem o Everton. Agora, se tirar o Everton, não ganha do Flamengo. Essa é óbvio que a janela ela termina segunda, né, Gabriel? Segunda. Essa questão, aí eu concordo com vocês. Durante o dono, essa é uma questão importante que poderia mudar a história. E eu vou lembrar o torcedor. Em 2017, na janela, o Luan quase foi vendido. O Luan não foi vendido. O que aconteceu? O Luan foi o rei da América e o Luan virou a estrela daquela Libertadores. Esse ano, o Everton
quase foi vendido. Mas aí não foi. Aí pode ter um mérito maior para o Renato. Vocês La não história concordam vuelve a que repetir-se. dessas 3 semifinais, esse Grêmio é o Grêmio menos forte dessas 3 semifinais? Se a gente pegar 17, aquele Grêmio que tinha o Arthur arrebentando, o Luan arrebentando, o 2018... Ah, então, olha só, o Eduardo... E aí é mérito do Renato de novo. Veja bem, o Eduardo de Carazinho pergunta pra ti, tendo em vista o ataque do Flamengo, não é hora do Luan jogar no time do Grêmio? Pois é, mas é que o Renato tem feito... No lugar do André, né, como falso 9, é o que diz aí aqui que tá, é que o Renato tem feito... Primeiro, o Renato dá muito prestígio pro André, o Renato gosta de jogar com o André, e quando ele vai mexer alguma coisa do André, ele não mexe em Luan, ele mexe em Tardelli, botando o jogador para movimentação ou pelo lado direito ou mais centralizado. O Luan não é das primeiras opções do Renato. O PP hoje é uma opção à frente do Luan. É só pegar os jogos, por mais importantes que tenha, geralmente entra quem? Entra Tardelli, entra PP... E Luciano. E aí daqui a pouco entra Luciano, daqui a pouco entra um Rômulo para a composição de meio campo. O Luan não é mais nem o primeiro alternativo do banco. Eu já disse aqui, olha aqui, vamos lá no Beira-Rio, pô, tem o Danilo Fernandes, tem o Nico Lopes, escolhe lá e nos dê o Luan. Nós queremos o Luan, Claudião. Tocasse sem querer... tocasse sem querer num ponto, Paulete, que me preocupa. Eu fiquei apavorado com o Paulo Vitor no jogo contra o Palmeiras. O melhor goleiro do Grêmio eu venho dizendo, é o menino lá, o Felipe Midilá. Ô César, mas te falar que sobrou pra ti aqui. Mas não tem problema. Posso ler? Claro. O César analisa resultado. O Grêmio veio de arrasto na Libertadores, está numa situação desconfortável no Brasileirão e agora fez um jogo heróico contra o Palmeiras, jogando no limite de suas forças. Não se engane, o Grêmio não é melhor que o Flamengo. Luiz Severo de Porto Alegre. Luiz Severo, meu amigo, é o seguinte. As Copas Libertadores ensinam a gente. Ponto 1. Pegar 2 exemplos da história. E a tese? Para aí. 2 momentos. Usa o PowerPoint agora. Os gigantes da Libertadores, que nesse momento são 3, eu vou dar um exemplo de cada um. Já são 3 exemplos aí. Boca, Eita. 2007. O Boca entrou na última rodada em 2007. Não, só um pouquinho, peraí. Tu vai analisar todos desde 2007? Só pra avisar. Não, é só tu me ouvir. São 3 exemplos. Vou dar um do Boca, um do River e um do Grêmio. 2007, o Boca quase, não te lembra? Quase caiu. O Boca foi lá e passou por cima de todo mundo em 2007. Inclusive do Grêmio, na final. Inclusive do Grêmio. 2015, River Plate só entrou na segunda fase porque o Tigres não quis jogar uma partida lá, ou melhor, não... O Tigres jogou contra o Real Garcilasso, já estava classificado e botou time titular. Ganhou de 4-3, se eu não me engano. Senão o River estaria fora. E aí passou o River. O River foi lá, ajudando. O River foi lá e passou por cima de todo mundo. Em 2019, aconteceu com outro gigante, que é o Grêmio, meu amigo Luiz Severo. Logo, Libertadores se joga no mata-mata. Tá, não vamos ter o ponto 2? Não, o ponto 1 foi só o ponto 1. Aliás, essa semifinal de Libertadores que vai ter o Boca decidindo em casa, né? No segundo jogo em La Bombonera. E vai ter o Flamengo jogando em casa. Essa é não sei se vai ser na Argentina também. Eu tô apostando vai ser no Camp Nou ano passado. Quando teve a final ano passado, que a gente, depois de todo aquele problema, que se ganhou muita visibilidade. O segundo jogo foi na Monumental. Não, depois, era para ter sido exatamente. Quando se teve aquilo, Bagé, a gente falou, pô, que legal, né? Os 2 gigantes se encontrando. Essa realidade, em razão do que está acontecendo no futebol brasileiro, vai acontecer muito mais aqui. De Grêmio Internacional começarem a se encontrar. Esse ano, eles têm uma chance de se encontrar na final da Copa do Brasil, quase aconteceu na Libertadores, mas essa diferença e eles sempre ali, principalmente com o negócio da Copa do Brasil, começar nas oitavas... Sabe que quando o César diz essa frase, vem à cabeça e aí a gente volta o porquê que a gente, de certa forma, criticou tanto o posicionamento do Internacional contra o Flamengo. Claudião, quase deu um Grenal em semifinal de Libertadores. Que era o sonho, né, Bagé? É verdade. Era o sonho meu e de por isso, todos aqueles que gostam de futebol. E por isso, Bagé, é que existe todo esse pessimismo, porque se imaginava a possibilidade, aí tem a façanha do Grêmio. Na terça se criou toda aquela, agora vai. E não foi. É que tem uma aura, parece, correndo, vamos ter Grenal, vai ter final, vai ser Grenal. Aí o Inter... No primeiro tempo foi muito mal contra o Flamengo. E aí o torcedor, vai repetir isso contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro vai ter problema. Posso fazer uma pergunta pro Claudião? Mas
Quantas tu quiser, tu pode fazer pro César Não, eu também, pergunto Bagé. porque eu sou um cara disciplinado, tem Sim. 2 comandantes. Demais. Claudião, tu não acha que o Grêmio está meio de salto alto nesse jogo contra o Atlético Paranaense? Porque ninguém fala do jogo Eu contra o não Atlético diria Paranaense. que é o Grêmio, não. Eu diria que o contexto está deixando de lado falar do jogo do Grêmio contra o Atlético. E isso pode transparecer uma certa soberba. Eu acho que vai ser um jogo duro para o Grêmio, mesmo tendo vencido por 2-0 aqui. Parabéns pelo teu casaco, Claudião. Olha só, mudando aqui um pouco, virando a chave. Cris, o Inter somente será campeão de alguma coisa se oxigenar o vestiário com um treinador que aspira a títulos. Odair fez o que fez, mas não passa de um coadjuvante, Gilson de Cachoeira do Sul. Nós só não podemos esquecer, Gilson, e aqui está falando um cara que criticou muito o Odair no último jogo, porque é a questão de análise que a gente tem que fazer, mas o Internacional só chegou nesse patamar também pelo trabalho do Odair. Óbvio. Não dá para achar que o Inter chegou ali só com uma divina providência. Tem uma situação que há pouco nós comentávamos, inclusive, a respeito das tais listas de dispensa, né? O Claudião trouxe uma informação e ela é muito importante, que o Internacional já tem o planejamento traçado para 2020. Não quer dizer que o Inter abandonou 2019. É que o Inter não pode esperar chegar a temporada que está rolando para depois decidir as coisas do ano que vem. Ninguém pode, Porque na verdade. quando o Grêmio, para fazer um comparativo rápido, quando o Grêmio foi lá e contratou o Diego Tardelli, e a gente foi lá para a caneta, quanto é que dá? Tem direito de imagem, tem salário e tem luvas. Dá em torno de 1.100.000, 1.200.000. Mas nós colocamos no papel, e aí tinha uma lista de 4, 5 jogadores que saíram do Grêmio, entre eles o Montoya, e que esses salários de 4, 5 jogadores que o Grêmio não pagaria mais, eles davam exatamente o valor para pagar o Tardelli. Então isso é inteligência financeira. Não deu certo ainda o Tardelli, mas a gente sabe que é um jogador que se aposta muito. Só que ele não chega para onerar, ele chega e o que paga ele era aquilo que pagava os outros que não serviam. O Inter tem esses jogadores que não servem. O Trellis não serve para o Internacional. A gente pode daqui a pouco dar uma olhada lá se o Richelli é um fetiche da direção do Inter. A direção do Inter tentou contratar o Richelli durante 2 anos, depois ele machucou e mesmo assim ele já mostrou que ele não pode jogar no Internacional. Então eu penso que seja a hora de pegar essa inteligência financeira, pegar lá 3, 4 caras, porque, por exemplo, um ganha 200, outro ganha 180, outro ganha 300. Se tu junta esses 4 salários, tu paga um salário de 1 milhão, 1.100.000. Ou tu traz um extra classe, ou tu traz 2 ótimos jogadores pagando isso. E caras que vão resolver. Porque o Odair precisa ter um banco. Corrobora com isso, né? Não, o Odair precisa ter um banco mais qualificado. Sabe o que sabe, eu tenho um exercício O banco do Odair é de chorar. Sabe, eu tenho um exercício que eu faço, que eu acho legal, assim, por exemplo, pega uma Libertadores lá que o Grêmio perdeu para o Rosário. Pega a escalação, que hoje tu não está no calor do negócio, pega a escalação e tu vai olhar e vai dizer, mas não tinha como ganhar. Por que eu torcia? E eu acho que isso está acontecendo, de certa maneira, um pouco hoje. Ali eu discordia, Ô, ali tinha Paulete. como ganhar. Não, eu peguei Ali como foi, exemplo. mas foi o caso do Rosário que anulou as principais armas do não, Grêmio. Bagé. Era o time do Grêmio que no outro ano foi campeão da entendi, Libertadores. Bagé. Eu peguei o exemplo do Rosário, mas talvez esse não sirva. Eu estou dizendo assim, quando pega a escalação do Grêmio e bota contra o Boca naquele episódio lá, sim. Tu vai olhar e dizer assim, por que eu acreditei que eu ia ganhar? Não tinha como ganhar. Como é que eu ia ganhar daquele time? Tá, mas aí tem E isso serve, por exemplo, que tem dois quando aspectos. tu faz a comparação do Inter contra o Flamengo, Mas esse não que era, jogou... mas aí que tá, não é... não tinha como mas ganhar. nesse Mas o aspecto foi postura, eu acho. Aí, claro, eu bato nessa tecla da postura, não era o aspecto de quem podia ganhar. Qualidade. Se o torcedor do Internacional tivesse tomado 2 ou 3 do Flamengo, jogando dentro do campo do Flamengo, era melhor do que esse empate xoxo de 1 a 1. É verdade. Se tomasse Pode 2 sair contra-ataque atacando ali... O problema foi a postura. Agora, o Internacional entrou preocupado em não tomar o gol e realmente não perdeu em casa. E o que fica para a história? Nada. Que foi eliminado. Cris, eu vou... É, pior que nada, que foi eliminado. O problema do jogo de quarta-feira foi a atitude do time do Isso aí tinha que ser igual na época que eu estava no mercado. Eu ia para as festas e eu era agressivo, cara. Qual mercado? Não, quando eu estava no mercado. Mas aí Qual foi deles? agressivo. Mas que é quando era agressivo tá solteiro. expulso. Que Tinha isso? muita Vai coisa. ser expulso. Tá só um pouquinho Era depois postura dessa. agressiva. Eu quero saber qual é essa história aí do Bagé. A gente vai para um break e já volta. Tá, me conta. Donos da bola e toque de bola juntos na rádio e na TV Bandeirantes. E aí, Bagé? Sabe que a gente tem a rodada do final de semana, né? E a gente quase não fala mais do Campeonato Brasileiro, né? Porque se fala da eliminação que é do uma Inter tristeza não falar na do Campeonato Libertadores. Brasileiro, né? Quarta-feira já tem o Inter com condições muito grandes de passar a final da Copa do Brasil. Quarta tem o Grêmio na final da Copa do Quais Brasil. são os perigos que o Inter leva do Cruzeiro, hein? Eu penso que o aspecto da motivação, né? A maneira que mudou o Cruzeiro. Se a gente pegar o Cruzeiro desde a chegada do Rogério Ceni, primeiro, ele não está botando mais time misto, ele está jogando com o time titular. Ele está mais ou menos... pelo que a gente conhece do Ceni, ele está se espelhando no Jorge Jesus.
com aquela visão de mas botar o jogo corria o jogo risco de treinado. jogar com o time misto contra o Inter na semifinal da Libertadores? Não na semifinal, mas no Campeonato Brasileiro, os jogos do Cruzeiro, ele tem utilizado como quase como se fosse um treino para poder botar esse time um pouco mais porque ele entrosado. está testando muita coisa ainda. O aspecto motivacional é nítido que está diferente com a chegada do Rogério Ceni. Agora a vantagem do Inter, embora seja apenas de um gol no placar, ela é muito grande. Um empate, por exemplo, classifica o Inter. A questão do Cruzeiro ela é inversa a relação de Grêmio Internacional com o brasileiro. A prioridade do Cruzeiro é não cair nesse momento. Não, mas nesse momento a Copa do Brasil pode salvar lá o ano do... O Ceni falou na coletiva de apresentação que pela não grana. podia desistir de uma oportunidade de ser campeão Cruzeiro. Não, e é pela grana. O foco dele é a Copa do Brasil. A grana da Copa do Brasil paga o Cruzeiro. Até acho que não é. Só que o Cruzeiro, quando ele assumiu... Deveria pensar no brasileiro. Quando ele assumiu, ele disse, eu vi a entrevista, quando ele assumiu, ele disse, a prioridade é não cair. Ele tá com aquela pressão de não cair. Falando em cair, caso aconteça o crime no Beira-Rio, quarta-feira, Odair cai? Não. Cai. Que isso? A torcida vai pressionar. Agora a gente vai ver qual é a convicção da direção. Claro que cai, pessoal. Não tem... Se eu fosse dirigente, eu não derrubaria. Porque Então eu gosto tem que do ver a trabalho convicção da direção. Mas às vezes um dirigente não faz o que ele pensa, o que ele quer. Mas é que tem uma questão, A pressão tem a questão é forte. política. A pressão vai ser pesada. E seria uma segunda eliminação dentro de casa. E não vai acontecer. A eleição é só ano que vem. Pessoal, vamos dar uma pensadinha, né, pessoal? Tem uma projeção de um jogo decisivo na quarta-feira, que pode ser a consagração para ir para uma final, e nós vamos estar falando aqui em demissão. Não, nós aí é estamos pessimismo. analisando Não, mas esse possível ser derrota. aí é futurologia. Vamos, para com isso, cara. É que toda vez que toca na condição de daqui a pouco mexer no Odair, o senhor fica Não nervoso. falo do Nós só estamos Odair, eu respondendo a falo do pergunta da audiência. todo. O todo, como é que eu vou tornar Não tá proibido um ambiente criticar o Odair, pessimista? não, Tem que Odair ser não um pode ambiente criticar. de positivismo, de otimismo, de confiança. Serve para Grêmio, serve... Tá todo mundo não falando o do Grêmio. O que a gente quer? Que o Grêmio vá lá e confirme contra o Atlético Paranaense que ele é finalista. São momentos opostos. Tu tá pensando... O que passou, pessoal. O futebol é assim, ó. Acabou quarta-feira, Sim, acabou. mas nós estamos respondendo Tem a a pergunta outra da audiência. quarta. Vamos botar o seguinte, quando você perguntar alguma coisa que seja contra o Odair, não manda aqui para Bandeirantes, que ele não pode ler. Nós só estamos respondendo o que Não perguntou estou falando o em ouvinte. Odair, seu Alexandre, eu estou falando Não, mas em nós estamos futebol. falando, Odair. Não, nós estamos Futebol numa precisa resenha. ser positivista. Então tá. Tem que Olha aqui, pensar ó. em coisa boa, Tá coisa de vitória. Se é para pensar em derrota, pense em vocês. Eu não. Mas a gente pensou, eu não penso a em gente derrota. pensava contra o Flamengo Não e o penso em Flamengo derrota. ganhou do Inter. Mas acabou, Mas é terminou, uma pensa na realidade. próxima. Tem torcedor do Internacional que está quebrando o bar do estádio. Quer dizer que essa pressão é natural, não Esse é que normal. quebra a barra do estádio não é torcedor, esse é marginal. Mas isso é Isso pressão, é marginal. Odair. Isso é pressão. Isso é marginal, tu sabe disso? Isso é pressão. Ele estava com a camisa vermelha, ele estava no jogo. Ele é torcedor, sim. Essa que é a distinção Torcedor que nós temos que e parar de marginal, fazer. então, Não, é as duas coisas, mas é a isso? distinção que nós temos que parar de fazer é essa, porque ele só estava ali porque ele foi torcer. Só que ele é brabinho, mimado e foi lá brigar depois que perdeu. brabinho, mimado, Mas essa e historinha, aí eu vou dar essa o historinha poder para esse cara, que para esse imbecil? O que a gente está vivendo, o que está vivendo a violência no futebol, exatamente por esse raciocínio aí. O fulano, ele é bandido, ele não é torcedor. Não, ele é torcedor. Ele é torcedor. Mas é E bandido. ele está lá por isso. Mas é bandido. Ele é também bandido. Também bandido? Também bandido. Tá, mas olha só, nós levamos a discussão para outro aspecto que não vai chegar a lugar nenhum. O que eu estou considerando só, o que a gente está falando, ninguém aqui está pedindo demissão do Odair. Gente, O que óbvio está se conjecturando é que no caso de, e eu não acredito que isso vai acontecer, porque eu penso que embora seja um gol, pode parecer um placar mínimo, não, é uma vantagem muito grande, porque se terminar empatado, o Inter não precisa ganhar. Começa o jogo, o Inter está Começa classificado. o Inter classificado. O que nós estamos respondendo para a questão é justamente no caso de... Eu não acredito que o Internacional vai ser Afinal de contas, isso aqui é uma resenha, Mas não é possível. E tem uma outra questão no regulamento. Por ser resenha que eu me manifestei. Só por isso. Exato. E tem uma outra questão no regulamento. O gol fora não vale 2, né? Não, na Copa do Então, Brasil por não. exemplo, se o Inter perder 3-2, por exemplo, o Inter vai para pênalti. É diferente, por exemplo, da Libertadores, que tu toma um gol e aí qualquer vitória já é do adversário. O Inter tem mais essa vantagem no jogo contra o Cruzeiro. Olha, nenhum de nós quer, nenhum de nós torcedores, agora eu estou falando como torcedor, né? Nenhum de nós quer chegar na quarta-feira e não ver o time focado, que é o que o Claudião está dizendo aqui, que a gente está dizendo, que não chegue lá com sangue nos olhos para destruir o time do Cruzeiro. Porque é só isso que nós temos que fazer.
E nenhum de nós, eu pelo menos, eu não penso em demitir o Odair. Só que o torcedor, eu respeito muito que ele manda essa pergunta, porque tem um sentimento, e quem foi ver Internacional e Flamengo e andou no meio da torcida, ouviu o zum, que querem derrubar o Odair. O torcedor ele não tem paciência com o Odair. Ele tem um ranço. Ele tem um ranço. Nós queremos o seguinte, foco, a gente estava falando no toque, foco total no Cruzeiro, vamos passar por cima, porque o Rogério Ceni, ele vem para cá sabendo que ele pode ganhar até de 3-0 do Inter, o time dele é bom. Agora o Internacional tem que jogar para destruir o Cruzeiro e nós temos que manter o Odair. O Odair é um bom treinador. O Odair precisa ter gente do lado dele que o auxilie, porque tem muito peso em cima dele. Muito peso. Jogar amanhã com o time reserva é quase uma sacanagem para o torcedor do Inter, que não aguenta mais ver Trellis, Klaus, Parede, esses caras que quando tu precisa ganhar jogo não entram em campo. E mais, o time do Botafogo... Chega disso. O time do Botafogo é um bom time. Então o Odair precisa de ajuda, tem jogadores experientes. E por mais que a gente praticamente está dando muito mais ênfase às Copas e pela importância da aproximação da decisão, naturalmente o Campeonato Brasileiro, eu não acredito em grande público, por exemplo, amanhã, 9 da noite no Beira-Rio, mas o Botafogo tem um bom time. Contra esse time de reservas do Internacional, a tendência é o Botafogo ganhar. O Inter sofreu e se o Botafogo ganha, por menor que seja a pimenta que se coloca na sopa ali, é pimenta. E aí a pressão vai maior para quarta-feira. Né? Porque é um outro jogo, é um outro nível de competição, mas seria importante não perder o Botafogo. Porque o torcedor vê também o Flamengo não colocar time reserva sempre. O próprio Cruzeiro. Misto, o Cruzeiro. Palmeiras. E não pensa nas peças. Vocês não acharam que o Flamengo... Vocês não acharam que o Flamengo sentiu o final do jogo aqui em Porto Alegre? Não. É natural o adversário pressionar primeiro que o Flamengo joga de uma forma muito Inter. intensa. Só que, naturalmente, o Jesus não tem nada de bobo, né? No caso, Jesus, técnico do Flamengo. Se a gente pegar o segundo tempo do Internacional, o Odair colocou velocidade. E, naturalmente, quando você coloca jogadores de velocidade, no outro lado, vai dar uma retraída. O Flamengo passou a sair um pouco mais na boa. Não, o Inter fez Tanto que o lance do gol do Flamengo é assim. É o Arrascaeta roubando a bola lá do menino lá do Sarrafiori e arrancando na velocidade do Bruno Henrique. Sabe que eu acho que não sentiu? Não sei se cansou, acho que ele esperou. Eu até vou usar um comentário que o Cláudio fez. Eles foram muito inteligentes, porque quando eles viram que o Internacional foi para cima, eles passaram a se dosar. E aguardar o momento certo. Eles criaram um campo para o Bruno Henrique. Isso é um time maduro. Tanto que o pique que os dois deram, o Gabigol e o Bruno... 39 minutos 39 do segundo tempo. Não pode estar morto um time assim. E o Arrascaeta que tirou a bola lá atrás. Quer dizer, porque eu acho que eles se mudou só o dosaram Berril, bem, né, para dar mais velocidade. O Berril pouco tocou na bola de fato, mas os outros estavam bem. Não, e com 39 minutos tu dá um sprint com os dois principais atacantes e com o teu meia atuando como se fosse um lateral esquerdo, né? Não tem. Se tu tivesse com o time morto ali na questão física, não teria como sair assim. Eu tenho dúvidas. Olha, César. Ninguém quer saber a opinião dele nisso, das tuas dúvidas. Pô, a gente já ia ouvir a tua conclusão. Tese de conclusão. Mas segunda-feira, volta aí que segunda-feira a gente vai estar te esperando. Agora na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauer com o Rádio Livre e às 6 da tarde tem Sérgio Boas no comando do Band Sport Show com a presença de César Cidade Dias. E segunda-feira, a partir de segunda-feira, aqui, eu não vou deixar o César falar, não. César, já te prepara aí, não sei se eras tanto. O Gabriel Correia será Cris Bart. Gabriel Bart. Ou Cris Correia, a gente tem que decidir a gente decide depois. Eu volto dia 17 de setembro e vou dar tchau agora para o André Machado, Gabriela Lerina, que estão chegando com o RS Acontece. E eu estou saindo de férias. Sextou, minha gente. Ei, que maravilha. Bom descanso, Cris. Obrigada. Responsabilidade do Gabriel. Quero ver se o figurino cabe nele. Incluindo o teu sapato, que eu achei maravilhoso hoje, tá, Cris Bart? Quero ver o Gabriel. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana, bom trabalho. Beijo. Boas férias.